A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para gravar mais uma aula da nossa sequência de estudos da teologia sistemática, com o tema Hamartiologia. É isso mesmo, a doutrina do pecado. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus, Missão para o Mundo, sou bacharel em teologia com pós-graduação em Novo Testamento e o meu canal é sobre curiosidades bíblicas, é isso mesmo, crescendo com a Bíblia. Mas nós demos início a essa série de estudos da teologia sistemática para te ajudar a aprender mais da palavra de Deus. E, como eu disse, o nosso tema hoje é Hamartiologia. Vou estar olhando aqui do lado porque está aqui o meu notebook onde eu estou acompanhando um PDF. Vai estar aí na descrição do vídeo esse PDF para você ter acesso a ele e também acompanhar. E se você tiver dúvida, se você não concordar com alguma coisa ou alguma sugestão, pode colocar aí nos comentários. Já deixa um joinha para que o YouTube entenda que esse nosso conteúdo é importante e você possa ajudar outras pessoas a ter acesso à palavra de Deus. Combinado? Que bom! Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e aperta no sininho para que as próximas aulas você seja notificado. Tudo bem? Então vamos começar. O tema da nossa aula é Hamartiologia. Alguns costumam falar Hamartiologia porque usa o H, mas não tem problema. Qualquer uma das pronúncias está correta. Hamartio ou Hamartio. E esta palavra no grego significa errar o alvo, é isso mesmo. Tanto que ele traz aqui, e eu coloquei no PDF para você entender, que hamartia traz o sentido de desvio do alvo, como o arqueiro que atira suas flechas e erra. Viu só? É o que significa a palavra hamartia ou hamartio, errar o alvo. A teologia sistemática pegou esta palavra em grego e a interpretou como pecado e utilizou desta palavra para os seus estudos. Então, hamartio, errar o alvo, virou pecado. E logia significa estudo, tratado, ciência ou doutrina. Fechando o significado etimológico deste tema, hamartiologia significa doutrina do pecado. Porém, eu também coloquei aqui no PDF a forma mais descritiva de se explicar essa doutrina, porque aqui nós estamos indo na questão da origem da palavra. Porém, existe também uma forma descritiva de se explicar o que é a doutrina do pecado. É a ciência que se ocupa em estudar a origem do pecado, juntamente com todos os seus aspectos sombrios e a sua natureza de destruição, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Viu só? Eu até brinco com meus alunos e digo assim, olha, nós vamos estudar sobre o pecado, mas não é para ensinar vocês a pecarem, não. Nós vamos aprender sobre a origem do pecado. E esse é o ponto central da doutrina da hamartiologia. O que é o pecado, afinal de contas? Basicamente, é errar o alvo, ou parar no caminho, desviar-se do alvo, andar no erro. Todas as vezes que eu leio essa definição, eu me lembro do Salmos 1, no seu versículo 1, que ele fala a respeito do homem prudente e fala, do homem justo, que ele não se assenta, não se detém e não se senta. Ele faz uma sequência, Ele não anda, não se detém e não se assenta na roda do escarnecedor. Então, ele não anda com o pecador, ele não se detém ali com alguém que venha falar coisas ao seu ouvido diferente daquilo que é a sua vida de um justo, e nem se assenta na roda do escarnecedor, tendo comunhão com ele. A mesma coisa que é o indivíduo
que ele, ao errar o alvo, ele para no caminho e ele se desvia e passa a andar no erro. Então, o indivíduo para, se desvia e começa a andar no erro. Então, para que você venha de uma forma mais clara entender, eu coloquei assim: é errar o caminho que Deus estabeleceu para as nossas vidas. De maneira resumida, pecado é desobediência aos preceitos estabelecidos por Deus, é rejeitar a Deus e a sua vontade. Então, em tudo, desde o Gênesis ao Apocalipse, sempre que nós vemos o pecado está relacionado à desobediência, a não estar de acordo com a vontade de Deus, é rejeitar a vontade de Deus. Então, que você possa, através dessa definição, entender que o pecado nunca nos faz bem. O pecado nunca vai nos trazer benefício algum. E o grande ponto, qual é a origem do pecado? A Bíblia afirma a perfeição moral de Deus e o seu poder. Tudo que ele criou era bom. Deus não criou o mal. Isso é bom que você saiba com toda certeza. Ele não tenta a ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Por que eu dei início falando sobre a origem do mal usando esta palavra? Porque há pessoas que pensam que foi Deus quem criou o mal. Já que Deus criou tudo, então Deus também criou o mal para viver em oposição ao bem. Mas você vai entender que Deus nunca criou o mal. Tudo que Deus criou foi bom. E quando ele nos criou, a Bíblia diz que ele disse que era muito bom. Apesar de nós sabermos que Deus não criou o mal, no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 7, diz que Deus cria o mal, mas não se refere ao mal moral, que é este mal do qual nós estamos falando, e sim ao mal como antônimo da paz, ou o bem. Se você depois, aí na sua Bíblia, consultar Isaías 45, 7, você vai ver que o texto diz: eu faço a paz e crio o mal. Então, nesse caso, o que é o antônimo da paz é a guerra. E aí sim, neste caso, o mal que Isaías está dizendo é o mal calamidades, é o mal punições, quando Deus, na sua soberania, decide punir, decide disciplinar, e ele pode sim levantar guerra, pestes, fome e muitas calamidades, porque ele é poderoso para fazer isso. Sua autonomia como Deus lhe dá esse direito. Mas o mal moral, este que é maligno, este que contamina o homem e o faz perder a salvação e o faz perder a presença de Deus, este não foi Deus quem criou. Você quer saber como aconteceu? A Bíblia diz que a origem do mal no universo foi nas regiões celestiais, quando o diabo, o querubim, que servia na presença de Deus, encheu-se de arrogância e desejou usurpar o trono de Deus. Isso está no livro de Isaías, no seu capítulo 14, do versículo 12 ao 19, e também no livro de Ezequiel, no seu capítulo 28, do versículo 12 ao 20. Depois você acompanha aí na sua Bíblia e você vai ver que está contando toda uma história que ela é de dupla interpretação, está falando sobre uma pessoa da terra, mas mostrando que aquilo que está acontecendo com aquele líder na terra já aconteceu no céu, nas regiões celestiais, com um querubim, com alguém muito importante para Deus, mas que na sua arrogância desejou usurpar o trono de Deus. Este querubim que se rebelou foi expulso dos céus. Ele ainda conseguiu, na sua rebelião, levar a terça parte dos anjos, e ele foi lançado à terra. Quando nós formos estudar angelologia, a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, e você vai entender todas essas questões, né? Ele foi lançado à terra, foi lançado ao inferno, nas regiões celestiais. O que é isso?
Não se preocupe. Logo, logo estaremos estudando angelologia e você vai entender de forma mais detalhada. Por enquanto, vamos ficar na origem. A origem foi num querubim, nas regiões celestiais, que por sua arrogância desejou o trono de Deus. E por causa disso, Deus o expulsou da sua habitação. E a Bíblia diz que ele, este querubim, então, vindo à terra, vendo a raça humana, vendo o homem e a mulher perfeitos, amados por Deus, odiou. E então, a Bíblia ensina que o pecado de Adão e Eva, que infelizmente afetou toda a humanidade, é quase como se fosse uma vingança desse querubim. Porque ele tenta o primeiro casal, eles desobedecem a Deus e, infelizmente, passam para a sua geração a natureza pecaminosa, a tendência ao pecado, como se fosse uma doença genética que foi passada. Lá em Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21, você vai ter mais pormenores. E também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 21 e 22. Verifique aí na sua Bíblia. Essa transgressão de Adão é chamada de pecado original. Na verdade, esse nome original deveria estar no pecado lá de Satanás. Mas, como é o primeiro homem e a primeira mulher, vamos dizer que seria o pecado original na raça humana. Mas original mesmo, onde deu origem, onde teve origem, foi lá em Satanás. E aí, você pode dizer assim para mim, mas professora, como é que eu vou saber se eu estou em pecado? Será que existe alguma forma de eu identificar o pecado? Existe sim. E essa é uma das coisas mais legais que eu acho, que eu gosto, né, que eu vejo na matéria de hamartiologia. Além da gente descobrir qual é a origem do pecado, além da gente saber o que significa o pecado, que é errar o alvo, desobedecer aos preceitos de Deus, é rejeitar a vontade de Deus para a nossa vida, eu posso entender quando verdadeiramente eu estou em pecado. Ou até mesmo antes de eu cometer o pecado, eu posso compreender se aquela minha atitude, aquele meu pensamento, aquela minha vontade, se é um pecado ou não. Sabe como você vai conseguir fazer isso? Fazendo 3 perguntas. Porém, antes da gente entrar nas 3 perguntas, vamos falar um pouco sobre os pecados atuais? Os pecados atuais, que são os pecados que toda a teologia católica trabalhou nisso, e alguns dos teólogos também trabalharam nisso, é chamado de pecados mortais. Foi uma classificação que eles fizeram, pecados veniais e pecados capitais. Para você descobrir, você precisa fazer, como eu disse, aquelas 3 perguntas, que é: a minha ação vai estar ofendendo a Deus? Essa minha vontade, esse meu desejo vai estar ofendendo o meu próximo? Isso que eu estou querendo fazer vai ofender a mim mesmo? Se a resposta for sim para qualquer um destes, então é pecado. Você não deve fazer. Não esqueça, na próxima aula eu vou repetir novamente essas 3 perguntas de forma mais detalhada para você poder compreender. Com relação aos pecados mortais que a Bíblia fala, são pecados onde a punição deles é mais severa. Os pecados veniais é quando o indivíduo não tem conhecimento, ele não sabia, porém, ele vai ser punido sim, porque pecado é pecado, mas é uma punição mais leve. E os pecados capitais é a classificação de pecados que dão origem a outros, como, por exemplo, o orgulho, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça. Todos estes pecados dão origem a outros. A mais completa lista de pecados está classificado no livro, ou melhor, na carta de Paulo aos Gálatas. É uma das mais completas listas de pecados. Foram classificados na carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 5, versículo 19 ao 21, e também no livro de Apocalipse, ou melhor, no livro de Apocalipse. Vamos colocar livro, né? Porque eu sei que tem cartas no livro, mas é livro. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Eu quero que você
Consulte esses textos bíblicos que nós estamos colocando aqui e veja por si mesmo que há ali alguns pecados que às vezes passam despercebidos, sabia? Por exemplo, em Gálatas fala sobre a pessoa que é briguenta, aquela pessoa que está sempre com encrenca com uma pessoa, encrenca com outra, ninguém é bom, ninguém presta, todo mundo está errado, aquela pessoa contendeira. Isso é um pecado, está na lista de Gálatas. Uma outra coisa também que está na lista de Apocalipse, os mentirosos, é isso mesmo. Não seja como aquelas pessoas que mentem descaradamente, sem nenhuma necessidade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, mentir é pecado. Espero que você tenha gostado. Acelerei para que a aula não fique tão longa, mas fique aguardando, que a segunda aula vai ser muito boa. Se você tem dúvida, se você não concorda com alguma coisa, ou se você quer fazer alguma sugestão, coloque aí nos comentários, que eu teria o maior prazer em te responder na nossa próxima aula. Que Deus abençoe, fique na paz e até a nossa próxima aula.